produzidos por mulheres cis e trans, homens trans e pessoas não binárias. E também pesquisadora de quadrinhos em questões de gênero pela USP. Eu estou aqui hoje com 4 pessoas que eu admiro muito. Eu vou pedir para a gente começar a esquentar, que cada um se apresente e fale um pouco do seu último trabalho que vocês estão vendendo aqui, só para as pessoas terem uma ideia de que tipo de trabalho vocês têm feito. E em seguida eu vou fazer algumas questões voltadas para todo mundo e algumas direcionadas a cada um de vocês, tá bom? Então, vamos começar por aqui. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Meu nome é Little Gold. O meu quadrinho biográfico é não binária apenas. Eu sou uma pessoa não binária. Eu uso os pronomes neutros e femininos. E na feira, né, eu trouxe ele como lançamento. Eu tenho outras produções também relacionadas à sexualidade e gênero, mas também tem outras produções mais pro lado do suspense, terror melancólico. Então, acho que eu transito aí dentre todos esses lados. Eu acho que é isso. Boa noite, gente. Eu sou Chico Lacerda, meus pronomes são ele e dele. Eu estou nos quadrinhos há pouco tempo, pelo menos desde a pandemia. Eu tenho uma história mais longa no cinema, faço parte do coletivo LGBT em Recife, de onde eu sou, que é o Surto do Deslumbramento, onde eu já trabalho de alguma forma com filme ensaio autobiográfico. E desde a pandemia eu meio que encontrei uma oportunidade de retomar algo que eu gostava muito antes, que era ilustração e pintura. E isso voltou, eu tive tempo de fazer isso e por alguma razão eu segui o caminho dos quadrinhos e desde 2020 que eu venho trilhando essa área, né? Eu estou aqui na POC junto com o selo Grito HQ. Estou lançando o 3º volume de uma trilogia autobiográfica chamada Fim de Tarde. E a gente está na primeira mesa de quem entra, já dá de cara. Tem inclusive uns prints de homens nus, então é fácil encontrar. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Alex Kiyoshi. Meus pronomes são ele e dele. E o meu lançamento aqui para a PopCon está sendo um zine chamado Rótulos. Ele é o meu 2º zine autobiográfico, mas é a minha 4ª publicação independente. E as outras 2 publicações são artbooks. No meu zine eu tentei meio que costurar 2 vivências bastante presentes da minha vida, crescendo, me reconhecendo tanto como pessoa amarela e também como parte da comunidade LGBT. Então, em alguns momentos eu foquei mais em um ponto de vista ou outro, e onde deu na zine eu tentei costurar essas 2 coisas, momentos em que essas 2 características minhas se cruzavam. E o que mais? Acho que é isso. Eu já participo de eventos já faz alguns anos e estou muito feliz de estar aqui na PopCon mais uma vez. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Aline Zubi. Peço desculpas pela minha voz. Eu estava no FIC e eu trouxe vírus do FIC. E eu faço quadrinhos há mais ou menos 8 anos. E antes disso eu trabalhava com quadrinhos, só que na pesquisa. Meu mestrado foi sobre quadrinhos autobiográficos. Então, para mim é um prazer falar sobre isso, que foi algo que eu pesquisei por um tempo. E meu lançamento mais recente é Pigmento, que saiu pela Quadrinhos na CIA, selo de quadrinhos da Companhia das Letras. Pigmento fala sobre uma tatuadora que não consegue ter a própria pele tatuada. E ela conhece uma restauradora de livros, e a partir daí elas vão desenvolver um romance sáfico, que é para isso que estamos aqui, né? Minha intenção é fazer histórias com personagens LGBT que tenham finais felizes. Acho que não necessariamente, né, não precisa ser tudo idealizado e cor-de-rosa, mas eu quero evitar a desgraça que a gente já vivencia bastante em outros ambientes. É isso. A gente vai falar sobre isso também, sobre a questão dessas caixinhas, né?
Mas aproveitando o gancho, então, da questão da autobiografia, que foi que você estudou, daí a gente pode voltar para você e depois cada um de vocês me responderem. Eu entendo o quadrinho autobiográfico também como uma forma de você se despir em público. Então, assim, eu converso com vários quadrinistas que são bastante tímidos, né, são bem reservados e que daí, no quadrinho, conseguem se despir totalmente. Eu queria saber sobre esse processo, quais são as vantagens, quais são as alegrias, né, e também os desafios de se fazer um quadrinho biográfico. Bom, acho que todo mundo pode contribuir um pouco, né, mas posso começar falando que quando você se redesenha, você reinventa o seu corpo. Fazer um autorretrato é um exercício muito importante de autoconhecimento. Eu acho que o desenho te permite repensar quais são os seus traços físicos que te incomodam, que te agradam. Então, um quadrinho autobiográfico pode te fazer você se redesenhar várias vezes. Isso pode ser um processo bem terapêutico, eu acho. E acho que a parte interessante é que, como o material da obra é a sua vida, teoricamente você tem material infinito. Você pode fazer 30 livros, você vai, né, poder registrar, mas a parte difícil é saber processar o que vale a pena ser contado ou não, de que forma você vai contar isso ou não. Você vai ter que fazer um filtro, né? E se você fala que é autobiográfico, sempre vai ter alguém que não vai acreditar que isso aconteceu com você. Então sempre tem uma ironia, né? Se você fala que é ficção, as pessoas vão tentar achar vários elementos. Isso aqui, tipo, é do autor, isso não é ficção, mas o inverso pode acontecer também. Alex, o que acha? Estavam falando sobre a dificuldade, inclusive, se achar mais difícil fazer ficção do que autobiografia. Assim, por quê? Quais são os desafios que são tão diferentes? A parte de se despir, eu sinto que é bem difícil mesmo. Tanto é que quando a gente estava conversando ali atrás, né, sobre essa questão, a primeira coisa que veio na minha mente, acho que foi numa parte do Zine em que eu estava contando uma memória, assim, de muito tempo atrás, de primeira infância, assim, uma das primeiras memórias que eu tenho, em que eu já estava sentindo a pressão da heteronormatividade da sociedade. E aí era tipo assim, eu não vou dar um spoiler aqui, tá? Mas era tipo assim, eu fui numa loja com a minha mãe e aí eu vi um brinquedo que eu gostei muito e era um kit de cozinha. E aí era tipo assim, brinquedo de casinha, sabe? E aí eu fiquei, putz, eu gostei tanto, queria tanto, mas como é que eu vou pedir isso pra minha mãe? Aí eu consegui pedir de uma maneira muito tímida e aí ela aceitou, ela comprou, não me julgou. E daí, isso é uma coisa que eu só reparei muitos anos depois na vida adulta, né? De que ela poderia ter tido uma reação muito negativa, mas ela não teve. E aí, quando eu tava desenhando e contando isso na Zine, eu parei uma hora e falei, meu Deus, acho que eu vou ter uma crise de choro. Mas eu não tive. Mas aí eu fiquei muito assim, acho que a produção autobiográfica, ela faz você rever momentos da sua vida com outros olhos. Então, assim, enquanto eu contava essas memórias, eu estava revendo de uma outra maneira. E daí a Aline falou que é uma coisa bem terapêutica, né? E eu estava sentindo que eu estava fazendo uma terapia comigo mesmo ali naquele momento. Então, é difícil por isso. Mas eu acho que traz uma recompensa, porque eu comecei a olhar essas memórias de uma maneira bem mais tranquila, sabe? Eu acho que eu meio que estava fazendo as pazes comigo ao mesmo tempo, sobre algumas coisas do passado. Acho que é mais ou menos isso. Sobre alegrias, eu sinto que produzir de forma autobiográfica, eu falo que eu trago isso também do cinema, me permite firmar uma ligação com as pessoas que me parece mais forte do que a ficção pura. No cinema é um pouco diferente a questão da recepção. Geralmente um circuito de curtas, você tem a exibição e você tem depois debate com o público, então você tem um retorno imediato das pessoas que viram aquilo.
quadrinhos e literatura já é um pouco diferente, que a pessoa vê no privado, às vezes nem lhe diz o que achou. Mas eu sentia muito que se criava uma ligação a partir desse estar falando em primeira pessoa, eu, no caso do cinema com a minha própria voz, usando imagens do real, e para mim isso sempre foi muito forte. E aí nunca foi um problema eu me despir por conta disso, porque eu sentia que aquilo ia e voltava muito bem. De dificuldade, eu acho que com esse quadrinho que eu estou terminando agora, a trilogia, na verdade o ponto central dele é o momento em que eu conto que eu sou gay para minha mãe, que é o momento que no início de cada volume ele se repete e não se fecha, fica em aberto, vai se fechar no final. E foi um momento muito forte que eu contei aos 18 anos, uns 30 anos atrás, e foi o momento em que eu me vi sem mãe, ainda que ela estivesse viva, e ela seguia sem filho, ainda que eu também tivesse filho, mas não era o filho que ela queria, né? E isso reverberou por algumas décadas. Então foi muito difícil tratar disso de uma forma que eu considerasse justa, mas ao mesmo tempo que não fosse ruim para ela. Não vilaniza ela no quadrinho, né? Percebi. Então teve esse cuidado muito grande e isso me permitiu, acho que pela primeira vez, conversar com ela e falar sobre o dia que eu contei, 30 anos atrás, e perguntar. Sempre foi minha dúvida, você já sabia? Ou foi uma surpresa tão grande e por isso que a reação foi tão pesada? E aí enfim, o meu quadrinho eu conto quando eu conversei com ela para escrever um quadrinho, né? Enfim, eu descobri que na verdade ela já sabia por diversas coisas e eu achava que tinha sido uma grande surpresa. Mas assim, isso é difícil, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo como o pessoal disse, é uma forma de você retrabalhar a sua própria história. Isso é muito forte. Eu acho que o ponto mais importante do quadrinho autobiográfico é você mostrar para as pessoas que, independente da nossa vivência ser única, né, de sermos pessoas únicas, outras pessoas passam por mesmas coisas que a gente está passando. Então, no meu caso, né, eu falo sobre me descobrir uma pessoa não binária. Em diversos momentos eu me peguei pensando que eu era uma pessoa sozinha, que só eu estava passando por aquelas coisas, que só eu estava sentindo daquela forma, que eu era a única pessoa que estava passando por aquilo. E quando eu descobri que existiam outras pessoas como eu, que estavam passando pelas mesmas coisas, que passaram pelas mesmas coisas, eu falei, nossa, eu me senti totalmente mais acolhida, né? Então, colocar isso num livro é também mostrar para outras pessoas que elas não estão sozinhas, né? Que você pode se encontrar ali lendo algo, conversando com alguém principalmente. E é isso, essa troca também. Sobre o que a Aline falou, né, de se desenhar de outras maneiras, eu mesma sempre me desenho com chifres e 4 olhinhos, né? Os 4 olhos são porque eu uso óculos, e os chifres são porque eu gosto de cabra, que inclusive é o meu nome artístico. E eu acho que isso também faz com que você tenha essa liberdade de se mostrar para o mundo de diferentes formas, né? Então, acho que o principal também é esse, de como você se mostra e também mostrar para as outras pessoas que elas não estão sozinhas ali naquelas experiências que elas estão vivendo, por mais que em determinados momentos a gente se sinta sozinho. Agora eu vou começar com umas perguntas mais direcionadas. Acima de tudo, né, eu acho que é importante a gente registrar a questão do registro. Você tem um registro de uma existência que ela não está frequentemente em livros de medicina, não está em livros de psicologia, não está em livros... Isso faz com que as pessoas se sintam de fato invalidadas porque elas não se encontram ali, né? E daí você, Líbia Gold, tem um trabalho didático mesmo, né, na sua página, que até a gente já trabalhou junto, né, com a mina de HQ, no sentido de você ser bem engajado politicamente e didaticamente, trazer um conteúdo acessível sobre essas questões, né? Por que a escolha de fazer isso dessa forma?
mais didática e que tipo de feedbacks você tem desde que você começou a trabalhar, porque trabalhamos já com datas específicas, né, relacionadas ao Dia da Visibilidade Trans e outras questões, né? Por que a escolha desse didatismo? Bom, eu acho que o principal é porque eu não encontrava essas coisas de uma forma acessível quando eu estava nesse processo de entendimento. Então, diversas vezes eu digo que hoje eu tenho 25 anos, mas o meu processo de entendimento começou na infância, quando eu estava aprendendo a ler. Então, eu não tive acesso a saber o que é uma pessoa trans, saber que existiam outras formas de se relacionar, né, outras sexualidades. E quando eu comecei a ter esse acesso, tudo parecia muito ríspido, tudo parecia muito difícil de entender. Não se tinha informações tão claras, digamos assim. Em um lugar falava uma coisa, em um lugar falava outra coisa, aí você pergunta para uma pessoa, ela diz uma coisa, você pergunta para outra pessoa, ela diz outra. Então, são vários conflitos de informação e tudo de uma maneira muito difícil das pessoas entenderem. Eu acho que se fosse fácil, a gente não teria tantos problemas para explicar para os nossos pais, para explicar para os nossos familiares, ou de fazer as escolas entenderem a necessidade de falar sobre esses assuntos. Então, eu falei, por que não desenhar? Será que se eu desenhar as pessoas vão entender? Se eu pegar esses conteúdos e tentar separar eles de uma maneira um pouco mais clara, literalmente desenhar para ver se as pessoas entendem, será que isso vai funcionar? E aí eu comecei a fazer isso como uma forma de explicar para as pessoas sobre a minha sexualidade, e depois eu comecei a ver a necessidade de explicar outros assuntos para outras pessoas, né? Eu entrei em outras sexualidades, e aí quando eu comecei a me entender fora da cisgeneridade, eu passei a pegar conteúdos de gênero também e ilustrar isso de uma maneira um pouco mais fácil, porque eu acho que com a sexualidade talvez seja um pouquinho mais fácil de você entender. Agora, com relação ao gênero, é muito complicado fazer as pessoas entenderem que eu estou aqui performando uma feminilidade, mas eu não me entendo como mulher, eu me entendo fora disso. Então, às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem o que são esses assuntos. E aí, através disso, né, eu cheguei em escolas, cheguei em faculdade, em outras feiras, alguns professores passam na mesa, né, que eu trago os meus conteúdos em tirinhas, e em formato de zine, né. E os professores passam assim, falam, nossa, eu preciso levar isso para rodas de conversa com os meus alunos, preciso levar isso para diretoria da escola. Então, eu tenho feedbacks bem positivos, assim, já aconteceu de uma mãe passar na minha mesa, assim, com uma criança que devia ter ali uns 8 anos de idade, e ela falou, nossa, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de conteúdo, eu vou levar. E ela simplesmente pegou todas que eu tinha. Então, acho que é bem positivo, assim, essa forma de explicar as coisas. Acho que o formato da tirinha também facilita, porque você trabalha quadros e conteúdos divididos, assim, então não é um bloco de texto igual a gente pega, né, em internet ou em livros, e sempre de uma forma mais acadêmica, digamos assim. Então, acho que seria dessa forma que eu compreendo, e é por isso que eu resolvi fazer, para tanto me ajudar quanto ajudar outras pessoas. Ana, acho que também tem o lance de você conseguir, conversando com elas, diminuir um pouco a patologização do gênero, porque eu imagino no seu processo, quando eu estava lendo o quadrinho, o quanto as pessoas, profissionais de saúde especialmente, né, iam tentar te consertar ou tentar te colocar, tratar você como se você estivesse lidando com algum tipo de dissociação ou qualquer coisa parecida, né? Nesse período, né, que eu comecei esse processo de
entender como uma pessoa não binária ali no fim de 2019, na verdade foi fim de 2018, aí eu passei pensando sobre esse assunto ali em 2019, em 2020 veio pandemia, e aí eu estava fazendo terapia, eu levava esses assuntos para terapeuta, e ela falava, não, a gente está num período muito complicado, né, a pandemia, não sei o quê, então pode ocorrer esse tipo de desassociação ali com o seu corpo, com seus pensamentos. Aí eu trazia, também essas questões de ser desde a minha infância, e ela, não, porque isso pode ser outra coisa, pode ser, sei lá, relacionamento dos seus pais. Então, tudo conspira para achar que a gente está errado de alguma forma, de achar que alguma coisa que a gente está enfrentando naquele momento e que vai passar, sabe? É muito tratado como uma fase que vai passar, um pensamento ali intrusivo, que daqui a pouco sai da sua cabeça, ou que de alguma forma você tem que tratar aquilo porque está errado. Então eu passei por isso, mas depois eu saí dessa psicóloga, e em outros psicólogos eu cheguei nessa conclusão, que me ajudaram e disseram, não, tá tudo bem. E acho que foi isso. Acho que o mais complicado mesmo é fazer você ser entendido e ser considerado, não certo, mas ser ouvido, porque as pessoas tendem a ouvir a gente, ignorar e tentar achar algo errado para consertar. E essa fala me lembra bastante aquela página que eu compartilhei sua, que fala justamente disso, né? Gênero e sexualidade, eles são muito fluidos, eles não cabem numa escala, né? E a gente tenta colocar naquela escala para determinar o quanto que a pessoa é, o que, e não necessariamente você vai caber, não necessariamente você tem que ser consertado. Alex, daí no seu caso, você estava falando dessas duas características que seriam mais marcantes, né? O fato da sua ascendência, né? E da sua sexualidade. Tanto rótulos como tais dias, eles são quadrinhos muito diferentes, são zines bem diferentes assim entre si. Como que eles se conectam? Qual a conexão deles, já que um você vai tratar a sua ancestralidade e a outra você vai tratar a sua sexualidade? Onde eles se encontram? O Nostalgias, ele foi meu primeiro zine ever, assim, eu lancei ele em 2018, mas ele foi feito em 2017. E aí o Rótulos é de agora, né? Então, assim, tem quantos anos aí? 6 anos de distância um do outro. Então, assim, o Nostalgias, ele é muito mais piadinhas, assim, sabe? Tipo, eu tentei ir para um lado mais despretensioso, eu tentei colocar um pouco de humor ali. Já o Rótulos, ele é mais sério, um pouco mais drama. Mas por quê? Porque eu claramente não tinha condições de fazer uma coisa tão pessoal em 2018. Sabe? Era a minha primeira publicação, muitas coisas ainda não estavam resolvidas dentro de mim, então não tinha como explorar nada relacionado à sexualidade. Então o foco dele é mais no sítio dos meus avós, na minha infância, eu crescendo ali, tendo os avós japoneses, né? Tanto é que eu falo um pouquinho, algumas coisas assim da cultura, tipo chamar minha avó de Bachan, meu avô de Di-chan, algumas superstições que os japoneses têm. E aí agora em Rótulos tem também essa questão de crescer numa família japonesa, mas aí eu tento falar como é ser LGBT crescendo numa família japonesa, né? Mas eu acho que as duas coisas que os zines se encontram é nessa questão de focar bastante no Alex criança, assim, sabe? Na autobiografia, assim, eu gosto bastante de trazer umas memórias mais da infância, porque talvez seja uma coisa meio besta, mas uma temática de filme, série, drama que sempre me emociona muito, me faz chorar, é quando o protagonista tem uma cena em que ele volta para o passado e ele se encontra criança. Nossa, isso é, assim, certeiro pra mim, eu vou chorar.
eu vou chorar. E daí, assim, se o protagonista abraçar ele mesmo, criança, meu Deus do céu, aí acabou pra mim. Então, assim, querendo ou não, esses zines acabam sendo a minha maneira de abraçar o meu eu criança, sabe? Então, acho que é por isso que eu acabo buscando essas memórias mais da infância. Apesar de que rótulos também tem umas memórias mais atuais. Mas eu acho que o principal ponto de encontro entre os dois é isso, o Alex criança. Pico, a gente estava também conversando agora um pouco sobre a nossa geração, né? Eu e o Chico somos um pouquinho mais velhos que uma parte dos quadrinhos também. E daí eu imagino que você deva perceber uma diferença entre os jovens na faixa dos 13 e 14 em relação à sexualidade, né, dessa geração e a nossa geração. Então, o seu processo de autoconhecimento, de sair do armário e tudo mais, ele teria sido diferente se você tivesse acesso às narrativas que você produz hoje, e as pessoas que você conhece produzem, aos filmes, né, e roteiros que você tem contato? Como seria isso, né? Sim, obviamente seria bem diferente. Mas não melhor ou pior, eu acho. E eu acho que é um pouco isso que me faz resgatar esses momentos, né? O primeiro volume se passa basicamente nos anos 80, que é quando eu estava crescendo, infância e iniciando a adolescência. E sempre foi um período que, vendo em retrospectiva, me pareceu muito interessante. Por um lado, existiam muito poucas imagens do que eu sentia, do desejo que eu sentia, ou dos corpos que me atraíam, como chegar a esses corpos. Então, eu acho que muita gente também começou a criar estratégias para acessar isso, sabe? Da embalagem de cueca na loja, sabe? Aos programas que passavam de madrugada. E vamos lembrar, talvez um grande marco que diferencia as duas coisas, além de muitas outras, é a internet. Não tinha internet. Então, era roubar fita tocadora, pornô, acontecia isso. Enfim, e aí, para mim, há uma dificuldade, é raro você acessar essas imagens, mas esse criar estratégias para isso, para mim, é muito engenhoso. Então, sempre foi algo que eu gostei de lembrar e de recontar. E quando eu retomo essa história agora para o quadrinho, eu acho que tem esses dois interesses, tanto pessoas da nossa geração, que vão de alguma forma relembrar isso, quanto pessoas de novas gerações que vão entender como seria isso nesse outro momento, né? Agora, de parte negativa para mim, é o que eu trago mais no terceiro volume, é como a homossexualidade ela ocupava um lugar de muito maior marginalidade. Vamos pensar nos 90, a gente não tinha essas imagens, raramente, talvez numa sessão de filmes cultos da locadora, que você tinha que ir a um lugar escondido, você tinha alguma coisa, mas não tinha mais em lugar nenhum. Então, uma certa noção que a sociedade em geral tinha disso era essa de marginalidade. Foi o período também da epidemia do HIV/AIDS, que também trouxe uma carga muito pesada para as próprias identidades. Então, isso tornou, por um lado, a vida em gueto muito mais forte. Era quase uma trincheira, mas, por outro lado, você sair desse gueto era você arriscar muita coisa da sua vida. Então, por exemplo, no geral, se a gente for pensar no geral, hoje parece ser mais fácil, por exemplo, se assumir para a família. No geral, é claro que tem famílias, hoje em dia talvez sejam até piores que outras famílias dos anos 80. Mas no geral, eu acho que essa é a dificuldade dessa diferença. Como esse assunto não circulava, e com isso a visão, senso comum que se tinha era uma visão muito negativa. Obrigada. Agora a gente voltando lá para os quadrinhos autobiográficos e ficcionais da Aline. O seu último quadrinho, Pigmento, como você mesma estava falando, não é um quadrinho autobiográfico, ele é um quadrinho que é uma ficção. Ainda assim, né, é muito difícil não te ver ali naquelas páginas, né, principalmente quem conhece um pouquinho. Você podia falar um pouquinho sobre que elementos você trouxe para Pigmento e que gritam seu nome ali naquelas páginas? Realmente a fronteira é muito sutil entre ficção e autobiografia, né? Acho que é basicamente
o que o autor diz que é uma autobiografia ou ficção, né? Porque acho que até na obra mais distante possível é muito difícil a gente se isolar do que a gente está produzindo, né? Mas em Pigmento, coisas muito pessoais para mim são, claro, o universo da tatuagem, que é algo que me interessa e que eu quis usar como objeto de estudo para fazer esse quadrinho, porque é um universo muito visual também e que eu vi poucas vezes retratado nos quadrinhos. A vivência LGBT, que para mim é importante em qualquer história que eu fizer, colocar a representatividade que tenha uma função narrativa, assim, não de forma, como que a gente pode falar, pensei em gratuita, mas não é isso. Mas enfim, ter intenção ao colocar personagens sáficas, lésbicas, enfim, que é o que eu quero dar mais visibilidade. E tem uma personagem idosa em Pigmento, que é uma senhora de mais de 70 anos, que vai fazer a primeira tatuagem da vida. E pra mim teve um lado pessoal nisso, porque eu quis, de certa forma, homenagear minha avó, que já faleceu. Minha avó odiava tatuagem, mas ela nunca faria uma tatuagem, só que eu quis usar uma personagem idosa numa história porque eu vejo pouco isso em narrativas. E eu me inspirei muito num quadrinho que chama A Propriedade, da Ruth Modan, que tem uma protagonista que é idosa e que não é de forma alguma estereotipada, enfim, não é nada pejorativa a maneira como ela aparece. Eu quis fazer isso no meu quadrinho também. Então acho que seriam essas três coisas, o lado mais pessoal, assim. E também a questão das referências literárias. Porque antes de fazer quadrinhos eu trabalhei muito com literatura, ainda trabalho, sou da área de letras também. E eu quis colocar isso bastante, referências, mesmo que fossem livros no cenário ou livros que entrassem na narrativa de alguma forma, quis fazer essa brincadeira de camadas de significado também. Qual o impacto que essas obras, que você podia citar algumas que você menciona ali, e qual o impacto de você trazer elas para a luz, né? Assim, você coloca elas ali também como protagonistas ali da história, porque elas ocupam um espaço significativo. Você vê o título e quem escreveu, então por que essas escolhas, qual o impacto disso assim, para a narrativa? Uns exemplos, eu quis colocar um texto seu, da Virginia Woolf, Fun Home, da Alison Bechdel, que é o quadrinho autobiográfico, para mim, o mais importante que existe. Acho que ele foi referência para muitas pessoas que fizeram o quadrinho autobiográfico depois. Tem o ensaio da Adrienne Rich, que é sobre heterossexualidade compulsória. Eu acho que essas obras têm uma função narrativa. Ai, desculpa, esse som tá meio... eu acho que eu tenho TDAH, então, enfim, vamos lá. Eu acho que mostrar obras pode ter uma função narrativa no sentido de construir redes. A pessoa que está lendo esse quadrinho, ela não é obrigada a ter lido tudo que está sendo mencionado lá. Acho que é mais um incentivo. Tipo, olha, eu estou conversando aqui com essa outra obra. Se você for atrás, talvez você vá ler o meu quadrinho de outro jeito. Então, eu me inspirei também na Alison Bechdel para fazer isso, porque ela junta a vida dela com a vida dos escritores que inspiraram ela. Então, eu acho legal unir essas autobiografias e criar novas significações para o que você quer narrar. A próxima pergunta ela também é mais aberta e um tanto filosófica. É o seguinte, eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com a história American Fiction, que trata de um autor negro que ele gosta de falar sobre filosofia, né, e uma série de outros assuntos que nada tem a ver com o fato dele ser negro, né? E ele se sente muito preterido, ele é cobrado de produzir um tipo de literatura reconhecida como literatura negra, né, que fala do gueto e das mortes e das mazelas e tudo mais.
Isso é uma coisa que me chama a atenção para quem conversa com outros quadrinistas. Me parece que existe uma tendência, daí eu quero que vocês me contem se vocês já sentiram isso ou não, de colocar as pessoas com certas características dentro de determinadas caixinhas, de modo que você só possa falar de determinados assuntos e, assim, através de determinados vieses. Então, se você é LGBT, você tem que falar da tristeza que das dores, do preconceito, né? Porque se você fizer uma história feliz, você não está sendo verossímil. Como se a verossimilhança fosse um valor, você tivesse que bonitinho. Então, vocês já passaram por isso? Vocês sentem que existe, de fato, essa tendência de que certas pessoas são colocadas nessas caixinhas e vocês não poderiam ter tanta liberdade para transitar em outros gêneros literários, etc. Bom, no meu caso, eu entrei para falar de quadrinhos falando sobre sexualidade e gênero, e eu já fazia outras histórias, né, que eram diferentes de sexualidade e gênero, mas o que me deixou um pouco mais conhecido foi justamente falar sobre esses assuntos. E hoje, quando eu tento apresentar outras obras minhas, é muito estranha a recepção das pessoas, elas ficam tentando procurar algum elemento de gênero e sexualidade nas minhas obras, mesmo que elas sejam mesmo que elas sejam uma coisa totalmente diferente, né? E eu acho que eu não vejo também como uma coisa ruim, né? Porque quando a gente vivencia certas coisas, a gente tem um pouco mais de propriedade para falar sobre aqueles assuntos. Mas é aquilo, não define a gente. Tipo, eu não sou só uma pessoa não binária, eu não sou só uma pessoa pansexual, eu sou várias coisas, eu falo sobre várias coisas, eu desenho várias coisas, e é muito difícil conseguir mostrar tudo isso para as pessoas, porque depois que eu comecei a falar sobre sexualidade e gênero, em específico a pansexualidade, as pessoas chegam na minha mesa já falando sobre isso, eu não tenho muito espaço para mostrar as minhas outras coisas. Então, eu acredito que não seja uma coisa ruim, né? Eu não vejo maldade nas pessoas que elas te conhecem por aqueles assuntos, mas é complicado, né? A gente quer falar do que a gente é capaz também, dos outros conteúdos que a gente pode criar, e eu sinto que acaba que a gente não tem tanto espaço, assim, né? Mas é isso, tipo, eu não vejo necessariamente como uma coisa ruim, vejo mais como uma coisa meio limitadora, assim, talvez não seja tão intuitiva, né, das pessoas que elas chegam, perguntam sempre sobre determinado assunto, que elas querem saber, elas veem a gente como uma referência ali naquilo, então eu acho que é isso. Eu pergunto, assim, mais pensando, por exemplo, no projeto, por exemplo, Brasil em Quadrinhos, que leva quadrinhos brasileiros para fora. Então, assim, os quadrinhos que são considerados quadrinhos brasileiros que são expostos lá fora são quadrinhos de determinados autores. Porque o seu quadrinho, ele não é um quadrinho brasileiro porque ele fala de gênero. Como se a diversidade brasileira não fosse algo brasileiro, genuinamente brasileiro. Como se ser brasileiro fosse falar sobre um determinado assunto, e daí você exclui dessa categoria de quadrinhos brasileiros todas as pessoas que falam sobre gênero, ou mulheres, ou pessoas que tragam. Daí você pensa, por exemplo, Arlindo para mim é um grande exemplo, porque você tem um quadrinho sobre um menino gay, no Rio Grande do Norte, com sotaque, e eu acho muito difícil, várias características assim, da brasilidade, e eu acho muito difícil você pensar que isso não é um quadrinho que representa o Brasil, entendeu? Então é mais assim também nesse sentido. O que vocês sentem em relação a isso? Vocês percebem isso também? Eu acho que, pra mim, é uma questão muito difícil essa, porque eu quero ser conhecida como uma quadrinista LGBT, sei lá. Eu acho que não é negativo ter esse rótulo, mas
porque isso vai trazer representatividade, visibilidade, enfim. Mas ao mesmo tempo tem esse outro lado, eu quero ser reconhecida como quadrinista, ponto. É muito fácil você pensar, não, você descrever tal pessoa, não, porque ela é uma quadrinista mulher, tipo, você não vai falar isso de um homem, tipo, é um quadrinista, tipo, eventos de quadrinistas mulheres, sabe, enfim. Então, eu acho que os dois trazem legitimidade, só que de formas diferentes. Então, para mim é muito difícil pensar nisso e eu não sei, assim, se eu preciso lutar por um dos dois, mas concordo que para seleções, para categoria de prêmio, categoria de fazer mesas de discussão ou levar o quadrinho para fora do Brasil, eu acho que isso deveria ser pensado com mais cuidado mesmo. Eu acho que isso até agora não me incomodou. Eu estou pensando, digamos, em produção artística, considerando também período de cinema, que eu trabalho ainda, né, mais ou menos 15 a 20 anos, e eu faço parte de um coletivo que é um coletivo reconhecido por fazer filmes LGBT. E nesse sentido, até então, até hoje, eu me sinto muito confortável nessa posição. E quando eu penso, vou produzir algo, talvez qual o critério que me faça pensar que isso vale a pena ser produzido ou não vale? Vale a pena ser produzido, me bate se é interessante e se não foi feito ainda. Se é algo novo, se traz algo novo, um debate novo, uma questão nova. E me parece que dentro da temática LGBT, ou especificamente da temática gay, eu sinto que eu ainda tenho, no futuro, muitas coisas a dizer que ainda não foram ditas, ou que de alguma forma se opõem a um certo tipo de representação gay que a gente tem hoje. Então ainda dá para se aprofundar muito nesse debate. Agora não sei se vamos chegar no momento que eu vou querer falar de outras coisas, e isso vai ser estranho para o público, ou para quem escolhe o que vai aparecer onde, não sei. Mas por enquanto está bem confortável e é o que eu gosto. Tem muita história ainda para sair dentro dessa caixinha. Você, Alex, já pensou, a gente estava falando de fazer ficção, né? Você acha que você vai ter algum tipo de dificuldade nesse sentido? Assim, em relação a essas caixinhas, aos rótulos? Eu acho que a minha vivência aqui é um pouco contrária ao resto do pessoal, pelo fato de que o Zine de agora, o Rótulos, é a primeira vez em que eu deixo essas questões da sexualidade mais expostas. Porque até então é um assunto que eu não tocava muito. Tipo, quem me segue nas redes sociais sabe, obviamente, né? Porque eu vivo postando um monte de stories lá, surtando pelos meus K-pop, assim, uns homens pelados, não sei o quê. E normal. Mas assim, quem me vê no Art Sala, por exemplo, e vê minhas artes, é tudo muito mais fantasia, natureza, bruxinhos, nada assim muito voltado a um público específico ou uma sexualidade específica. É tudo muito mais fantasia, assim, o foco, sabe? Então, se eu fosse fazer alguma ficção, acho que não teria um estranhamento pelo fato de que eu ainda nem me aventurei direito nessa parte da sexualidade, da orientação, sabe? Mas eu gostaria de ter a liberdade de migrar entre os dois campos, né? Hoje eu quero fazer uma ficção, então tudo bem. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais de coisas íntimas da minha vivência LGBT, então também tudo bem. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou descobrir nos próximos meses, assim, sabe? Vai depender muito do retorno que o público vai me dar em relação ao Zine. Porque como ele começou a ser vendido ontem, né? Ainda tá tudo muito fresco, então não sei como vai ser a reação do pessoal. Eu tô nervoso, mas ao mesmo tempo tô bem feliz de ter conseguido entrar também nesse tipo de discussão. Gente, a gente tem que encerrar a PocCon. Estamos aqui fechando, né, a PocCon, então assim, sigam os artistas, quem quiser saber mais dos trabalhos e tal, são pessoas super acessíveis, é só chegar lá na DM e perguntar mais, né? Vocês têm algum recado que vocês gostariam de dar antes da gente comentar para as pessoas irem para o after? Eu não sei, só
enfim, eu acabei de lançar Pigmento também, eu lancei mês passado, então quem quiser pode conferir, tem, enfim, todas as livrarias, aquele site lá, que eu não vou falar o nome, mas tem lá também. Mas prefiram as livrarias, se puderem, por favor. E é isso. Leiam quadrinhos viados, a gente agradece. Seja bem viado. Só divulgar, né? Faço parte do Grito HQ, que é o selo lá de Recife. Tem a revista Plaf, está lançando uma antologia de 40 anos de quadrinhos LGBT, que foi organizada pelo Justin Hall, americano, alguns anos atrás. A gente traduziu e está lançando aqui, é incrível. Então tá nas redes, o Grito HQ, procurem. Chico Lacerda tá nas redes também, é Chico Lacerda, tudo junto com o Zero no lugar do O. E é isso, leiam quadrinhos, quadrinho é muito gay. Eu só queria agradecer pelo convite de participar do bate-papo. É a primeira vez que eu participo de qualquer coisa em palco, assim, estava bem nervoso. E acho que é só agradecer mesmo, porque nossa, a PocCon é o melhor evento do ano pra mim e estar aqui é uma honra imensa. E daí quem quiser conferir as minhas produções, é só colocar Alex Kiyoshi na... Nossa, é uma música do Oscar, né? Começou. Ou o meu username é Rei Yoshi, mas aí é complicado, né? É tipo HEEYOSHE. Por Alex, que hoje Alex parece. Kiyoshi, né? Entra lá no perfil da PocCon que tem as nossas carinhas lá também na divulgação do bate-papo, né? Mas é Little Gold, você tem a marcadinha? Bom, gente, eu não sei se dá tempo de passar na mesa para pegar alguma coisa ainda, mas o meu livro lançamento Não Binário Apenas está lá na mesa. Eu também vou fazer lojinha online depois, então não vai dar para comprar. E eu também queria agradecer, que também é a minha primeira vez aqui no palco, falando sobre qualquer assunto. A POC também é um dos melhores eventos para mim, porque eu acho que aqui a gente consegue ter abertura para a gente ser nós mesmos e poder vender as nossas coisas sem medo, assim. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima, então.